7 anos agora, e há 1 ano meu pai tentou me forçar a namorar um garoto. Como isso pode acontecer em pleno século XXI? Bem, ouça minha história para descobrir. Meu pai é um empresário e ele geralmente passa grande parte do tempo trabalhando ou pensando em trabalho. Ele não é um pai ruim, é um pai ocupado. Pelo menos ele é apaixonado pelo trabalho dele e isso nos permite ter uma vida confortável e qualquer coisa que precisemos ou quisermos. Ele tem uma visão bem antiquada sobre os papéis de cada membro da família, então minha mãe é uma clássica dona de casa. Ela mantém nossa casa em ordem e prepara as refeições. Ela nem precisa fazer isso, pois nós poderíamos pagar por uma empregada, mas minha mãe insiste. E meu pai fica feliz com isso, pois tudo está como deveria estar. Não me leve a mal, eu sou extremamente grata a ele por tudo, e entendo que não conseguiríamos ter aquela vida boa se não fosse por ele. Então, eu sempre tentava retribuir ajudando a minha mãe, e também quero me tornar uma pessoa bem-sucedida sem a ajuda dele. Então, eu me esforço para ser boa aluna, e não uma menina preguiçosa que depende da mesada dos pais. Meu pai tem um amigo, que é da mesma linha de negócios que ele, e embora eles não assumissem abertamente que competiam um com o outro, estava nítido que havia uma rivalidade silenciosa entre eles. Meu pai não gostava disso e queria de algum modo unir os dois negócios, mas parecia ser uma missão difícil, pois o amigo dele não queria isso. Então meu pai teve uma ideia genial. Se eu me casasse com Stanley, filho do amigo dele, todos nos tornaríamos uma grande família. E Stanley poderia se tornar um chefe das duas empresas, unindo-as. Tudo isso parecia uma loucura, principalmente pelo fato do meu pai pensar que eu não poderia me tornar uma empresária por ser menina. Felizmente, nós não vivemos na era medieval e ele não poderia me forçar abertamente a namorar o Stanley. Como não podia fazer isso, ele ficava falando o tempo todo sobre o quanto o Stanley era incrível, que ele era atleta, que ele era um aluno nota 10 e tinha um bom senso de humor. Ele seria o namorado perfeito para você, meu bem. Que sutil da sua parte, pai. Toda vez que o amigo do meu pai nos visitava, ele trazia o Stanley, e meu pai tentava encontrar coisas em comum entre nós dois. Ah, Stanley, você também gosta desse programa de TV? A Olivia adora ele, né, Olivia? Eu dizia algo tipo, acho que sim. E meu pai me olhava com aquele olhar decepcionado. Era super constrangedor, também para o Stanley. Ele era um cara incrível mesmo, mas eu não estava interessada nele, nem ele em mim. De certa forma, nós entendíamos um ao outro, pois não gostávamos um do outro daquela forma. Depois que meu pai tentou nos juntar algumas vezes, sem sucesso, eu pensei que ele iria desistir dessa ideia, mas não. Ele era um homem de negócios e não costumava aceitar o fracasso. Então começou a falar disso com a minha mãe para que ela tentasse me convencer de que isso era uma boa ideia. Eu tentei explicar para eles que as coisas não funcionavam assim. Não era só eu que não queria namorar o Stanley, ele também não gostava da ideia. Eu nem sabia o que o pai dele pensava disso tudo e se ele tinha percebido isso. Durante o verão, meu pai tinha preparado seu plano final. Ele reservou para a família toda alguns dias em um resort incrível, mas depois disse: estou com um monte de coisas importantes para resolver no trabalho, mas não podemos perder a reserva. Vamos convidar o Stanley. Ele provavelmente pensou que um resort criaria um clima romântico entre nós e que iríamos nos apaixonar imediatamente, como nos filmes. Eu estava de saco cheio disso e resolvi conversar com Stanley. Ele disse que nem estava afim de ir para aquele resort e que tinha começado a namorar, então aquilo tudo era estranho. Aquilo tudo parecia super bizarro e até insano, né? Meu pai sempre tinha sido um pouco excêntrico, mas isso era demais para mim. O Stanley disse que se eu estivesse incomodada com aquilo, ele poderia falar com seu pai e contar para ele o que estava acontecendo. Eu não queria arruinar a amizade do meu pai, que poderia até virar uma parceria algum dia. Então eu disse não, vamos deixar isso quieto por enquanto. Em vez disso, eu disse para o meu pai que eu não queria ir ao resort e que preferia passar meu verão trabalhando. Expliquei a ele que queria ser uma pessoa bem-sucedida e que estava pronta para trabalhar para conseguir isso. Eu queria provar para ele que ele não precisava dessa parceria nem do Stanley para alavancar seus negócios, pois eu iria dar o meu melhor para ajudá-lo no futuro e trabalhar era o primeiro passo para isso. Meu pai ficou furioso, dizendo que eu tinha arruinado tudo e que aquilo nos deixaria mais ricos do que nunca. Eu desisti de tentar convencê-lo, então eu disse: eu não sou uma ferramenta do seu trabalho, sou uma pessoa. Claro que meu pai não queria ouvir, então nas semanas seguintes, tanto ele quanto a minha mãe quase não falaram comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa errada e tivesse que pedir desculpas. Eles pararam de me comprar coisas, mas eu não ligava, pois não tinha pedido aquilo.
E eles até pararam de cozinhar para mim, dizendo: a comida tá na geladeira, se vire. Eles foram para o resort e eu comecei a trabalhar. Eu não ligo se os meus pais vão continuar a agir daquele jeito. Se eu precisar trabalhar enquanto faço faculdade, vou fazer isso. É melhor viver com suas próprias regras e ter uma vida difícil do que ser uma ferramenta para alguém fazer mais dinheiro. O que você acha disso tudo?